Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Júlia da Cunha e junto com a Larissa Genuca, Maria Eduarda Souza, a Caena, o Cauã Moreira e o Cauã Dias, iremos apresentar um trabalho sobre o dadaísmo, que foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias que surgiu ali no início do século XX, em meio ao contexto da Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo ele ficou conhecido então por questionar os padrões tradicionais da arte e da sociedade, utilizando o absurdo, a crítica e a provocação como formas de expressão. Então, ao longo da apresentação, nós iremos abordar o contexto histórico, a origem, suas principais características, os artistas mais importantes, algumas obras e também a importância do dadaísmo, principalmente para a arte moderna, questões sociais e movimentos artísticos. O dadaísmo ele surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, em Zurique, na Suíça. Enquanto a Europa vivia o caos das guerras, das mortes e destruições, artistas, escritores e poetas começaram a questionar os valores da sociedade burguesa e a ideia de que a razão e o progresso realmente levavam um mundo melhor. Para eles, a lógica de civilização europeia havia fracassado, já que o avanço científico e tecnológico acabou sendo utilizado para provocar destruição em massa. Diante desse contexto, enquanto grande parte da Europa estava sendo destruída pela guerra, muitos artistas, escritores e intelectuais se refugiaram na Suíça, que permanecia então neutra ali naquele conflito. Nesse cenário de medo, violência e crise social, surgiu um grupo de jovens artistas que passaram a questionar os valores da sociedade europeia. Bom, o principal ponto de encontro desse grupo foi o Cabaret Voltaire, que foi criado por Hugo Ball e Amy Hennings. O local ele funcionava ali como um espaço de apresentações artísticas, debates políticos e também experimentações culturais. Ali, então, artistas de diferentes países se reuniam para expressar sua revolta contra a guerra e contra a ideia de que a razão e o progresso levavam a humanidade para um futuro melhor. Entre os integrantes do movimento estavam Tristan Tzara, Hans Arpi, Sophie Tauber, Marcel Janko e Richard Husenbeck. Juntos, então, eles criavam poemas sem sentido, músicas caóticas, performances provocativas e obras consideradas absurdas para a época, porque o objetivo deles era ali justamente romper com a arte tradicional e chocar a burguesia, mostrando que o mundo já estava mergulhado no caos. O grupo ele acreditava que a lógica, a ciência e os valores defendidos pela sociedade europeia haviam contribuído para a destruição causada pela guerra. Por isso, eles decidiram criar uma arte baseada no absurdo, na desordem e na provocação. E o lema do movimento era: a destruição também é criação. O nome Dada também representa a ideia de falta de sentido. Segundo a versão mais conhecida, Tristan ele escolheu a palavra aleatoriamente em um dicionário. Em francês, Dada significa cavalo de madeira ou cavalo de brinquedo, mas o termo foi adotado justamente por não possuir um significado lógico profundo, refletindo o espírito irracional do movimento. O dadaísmo foi um movimento artístico marcado pela rejeição às formas tradicionais de arte e aos valores considerados convencionais pela sociedade da época. Os artistas dadaístas buscavam romper com as regras clássicas e criar uma arte livre, inovadora e provocadora. O movimento também se caracterizava pela irreverência e pela provocação, pois suas obras tinham a intenção de causar surpresa, choque e estranhamento no público. Para isso, os artistas utilizavam humor, ironia e críticas à sociedade. Outra característica importante era a valorização da espontaneidade e da improvisação, já que os dadaístas acreditavam que a arte não precisava seguir regras rígidas nem planejamentos detalhados, mas deveria expressar a liberdade criativa. O dadaísmo defendia uma arte baseada no absurdo, no caos e no nonsense, que é aquilo que parece não ter sentido. Por isso, as obras dadaístas apresentavam um caráter ilógico e irracional, rompendo com a ideia de que a arte deveria ser organizada e facilmente compreensível. O movimento também recebeu influências do anarquismo, que defendia a liberdade total e a rejeição das regras e autoridades impostas pela sociedade, e do niilismo, corrente filosófica que questionava valores, crenças e tradições, afirmando que eles não possuíam um significado absoluto. Dessa forma, o dadaísmo criticava a arte tradicional, a guerra, o nacionalismo, o consumismo, o materialismo e os valores burgueses. Além disso, as obras dadaístas apresentavam um tom irônico, radical, agressivo e pessimista.
A ironia aparecia nas críticas feitas de maneira provocativa e sarcástica, o radicalismo manifestava-se na quebra extrema dos padrões tradicionais e o pessimismo refletia a visão negativa dos artistas em relação à sociedade da época, especialmente após os impactos da Primeira Guerra Mundial. Por questionar os padrões artísticos e desafiar a ideia do que poderia ser considerado arte, o dadaísmo ficou conhecido como um movimento anti-artístico. Entre as principais técnicas utilizadas pelos dadaístas destacam-se a colagem, técnica artística que consiste em reunir diferentes materiais como pedaços de papel, jornais, fotografias, tecidos e imagens, formando uma nova composição. A combinação desses elementos criava obras inovadoras e diferentes dos padrões tradicionais da pintura. E o ready-made, que é uma técnica criada e popularizada por Marcel Duchamp, que consiste em tirar objetos comuns do cotidiano do seu contexto original e apresentá-los como obra de arte. A intenção era provocar o público e fazê-lo refletir sobre o verdadeiro significado da arte. Um dos exemplos mais conhecidos é a obra Roda de Bicicleta, em que uma roda de bicicleta foi colocada sobre um banco e exibida em uma galeria de arte. Dentre os artistas mais famosos do dadaísmo, nós temos Marcel Duchamp, que ficou conhecido por revolucionar o movimento das artes ao transformar objetos comuns em obras artísticas. E sua ideia principal era mostrar que o conceito da arte podia ser mais importante do que a técnica em si. Em sua obra A Roda de Bicicleta, feita em 1913, a peça questiona o próprio conceito da arte, porque ao invés de valorizar a habilidade manual, a pintura ou a escultura tradicional, o Duchamp desafia o espectador a refletir sobre o que define realmente o valor estético de um objeto. Hannah Rock foi uma das mulheres mais influentes do dadaísmo e foi uma das pioneiras no conceito da fotomontagem. Em suas obras, ela criticava a política, o machismo e a cultura das massas através dos recortes e da reorganização de informações. Em sua obra principal, entre aspas, Cortando com a Faca de Cozinha, simboliza um instrumento doméstico, historicamente associado ao papel da mulher na sociedade. E usar essa faca é um ato de subversão, porque a artista transforma uma ferramenta em crítica, dizendo de forma metafórica que ela estava cortando todos os tecidos sociais e culturais da Alemanha da época. Tristan Tzara foi o principal poeta do dadaísmo. Ele defendia em sua essência a destruição das regras artísticas tradicionais e o uso do acaso na criação. Para ele, a linguagem lógica e racional era incapaz de expressar a verdadeira essência da humanidade, sobretudo com sua visão absurdista da vida e de interpretar a humanidade em si. Pois, segundo sua visão, a arte nasce do acaso, da espontaneidade, e essa é a única forma de expressar a humanidade caótica que existe dentro da arte. O dadaísmo chegou ao Brasil por meio de artistas e intelectuais que tiveram contato com o movimento na Europa. O principal divulgador foi o Flávio de Carvalho, que participou de eventos dadaístas durante sua estadia no exterior. Embora o Brasil não tenha desenvolvido um grande movimento dadaísta, algumas obras apresentaram características do estilo, como crítica social, humor e quebra de padrões tradicionais. A principal obra dadaísta brasileira foi o Bailado do Deus Morto, criado por Flávio de Carvalho em 1933. A peça misturava teatro, dança e música para criticar a sociedade moderna e as antigas crenças religiosas. Por ser considerada muito radical para a época, acabou sendo censurada após sua estreia. Além de Flávio de Carvalho, outros autores modernistas brasileiros também apresentaram características próximas ao dadaísmo. Mário de Andrade, no poema Ode de Burguês, utilizou palavras fortes e críticas à burguesia. Já Manuel Bandeira, em poemas do livro Libertinagem, como Poética, Pneumotórax e Teresa, usou humor, ironia e uma linguagem mais livre, rompendo com os padrões tradicionais da poesia. Por se tratar de um movimento de crítica cultural mais amplo, que aborda não somente as artes, mas modelos culturais passados e presentes, o dadaísmo é considerado um movimento radical de contestação de valores que utiliza vários canais de expressão, revistas, manifestos e exposições. Na literatura, o dadaísmo apresenta a falta de sentido da linguagem. As palavras são dispostas conforme surge no pensamento, a fim de ridicularizar o tradicionalismo, apresentando características como agressividade verbalizada, desordem das palavras,
incoerência, caráter pessimista e irônico, principalmente em relação à política, e a utilização de diversas formas de expressão, como a fotografia, poesia e música. Em seu último manifesto, Tristan Tzara, poeta e ensaísta romeno, o principal ideólogo e cofundador do dadaísmo, afirma que o grande segredo da poesia é que o pensamento sai da boca. A falta de lógica e espontaneidade do dadaísmo atingiram na literatura sua expressão máxima, caracterizada através do improviso, da desordem e pela rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. O dadaísmo trouxe diversos impactos na forma como a arte e a filosofia eram e são vistas até hoje. A principal transformação causada pelo movimento foi a mudança no próprio conceito de arte. Antes do movimento, a arte era geralmente associada à beleza e à técnica refinada, mas os dadaístas quebraram essa lógica ao defenderem que qualquer objeto, ideia ou ação poderia se tornar uma arte, dependendo da intenção do artista. Fora isso, o movimento também trouxe uma liberdade criativa inédita para os artistas, porque o movimento incentivava o improviso, o acaso e a experimentação, rompendo com regras rígidas de composição e estética. Isso influenciou diversos movimentos posteriores, como o surrealismo, a pop art, a arte conceitual e até performances contemporâneas. O dadaísmo também fez com que a arte se tornasse uma crítica à sociedade, uma ferramenta, porque os dadaístas criticavam o nacionalismo, o militarismo, o capitalismo e os valores burgueses. O dadaísmo trouxe uma nova forma de interpretar a arte e a filosofia por trás dela e também a sociologia por trás dela. O dadaísmo nasceu como uma flor grotesca entre cadáveres e cinzas. A Europa ardia como uma catedral incendiada, enquanto os corpos dos soldados apodreciam sob os escombros de uma civilização que ainda ousava chamar a si mesmo de racional. E foi justamente diante desse cenário de fumaça, ferro e carne dilacerada que os dadaístas se recusaram a fingir beleza onde só havia sofrimento. Enquanto o mundo tentava costurar a guerra como um discurso patriótico e falsas promessas de progresso, o dadaísmo escolheu olhar diretamente para a ferida aberta da humanidade. Sua arte era o grito daqueles incapazes de anestesiar a própria sensibilidade, daqueles que contemplaram o horror e perceberam que permanecer lúcido em uma sociedade adoecida era carregar uma dor quase insuportável. O nonsense dadaísta não era vazio, era uma linguagem nascida do colapso, como uma gargalhada trêmula, ecoando sobre um campo de corpos silenciosos. O movimento transformou o absurdo em resistência, porque havia verdades dolorosas demais para serem ditas de maneira convencional.